nessa bela tarde. Mas se tiver difícil, pode chamar o Cerlese de Washington. Washington, que o nome dele tá internacional. Porque, assim, é difícil. Fabrício, que está aqui também, um abraço para o Fabrício. Bom, hoje é dia do diretor de escola, né? Além também de ser o dia do supermercado. Então, parabéns a todos aí que trabalham no ramo de supermercados e os diretores de escola. E tem uma notícia muito interessante, que uma professora com síndrome de Down ganhou o Prêmio Nacional de Educação. Débora Seabra é a primeira professora com síndrome de Down do país homenageada com o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação esse ano, 2015. O prêmio é promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que elege todos os anos 3 professores físicas ou jurídicas, consideradas, 3 pessoas físicas ou jurídicas, consideradas exemplo no desenvolvimento de ações educativas no país. A entrega da homenagem aconteceu mês passado em Brasília. Olha aí, mais um caso de mais uma pessoa portadora da síndrome de Down se destacando. E eu achei por bem destacar hoje, porque hoje é dia do diretor de escola, então fica aí o registro, né? E a nossa homenagem também a todos os professores, diretores, a todos que estão envolvidos aí com a educação. Olha, é interessante ressaltar justamente temas como esse, onde você demonstra que a síndrome de Down, ela não, em nenhum momento, impossibilita o indivíduo de ter a mesma capacidade, de exercer as mesmas atividades profissionais que as pessoas que não têm a síndrome de Down. Isso demonstra que o preconceito, ele precisa, dentre outras coisas, Edmilson, acabar. Porque hoje ainda, nós, principalmente no Brasil, nós temos envolto essa questão da síndrome de Down um preconceito muito grande, onde as pessoas, deputado, acabam, de alguma forma, descredibilizando a capacidade dos portadores dessa síndrome e achando que essas pessoas precisam ser segregadas, precisam estar isoladas no mundo e também não acreditando no potencial dessas pessoas, Edmilson. É verdade, Vocês. Inclusive o senador Romário, né, ele faz uma campanha nesse sentido aí, essa é uma das bandeiras dele, em razão da filha dele que nasceu com síndrome de Down, e ele levanta, ele ergue essa bandeira e trabalha nesse sentido também. Então é muito interessante que as pessoas possam se conscientizar e deixar essa questão do preconceito de lado, porque essas pessoas também elas têm capacidade e elas precisam mais do que qualquer outro ser humano de mais atenção, de mais carinho, de mais disposição. O deputado Jean, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Está no primeiro mandato, foi eleito com um número de votos importantíssimos, né, para um primeiro mandato, deputado. E também do seu partido aí, que é o PHS. PHS, né? Eu sou do interior, sou aqui de Itaberaí, né? Estamos a 100 quilômetros de Goiânia, 110 daqui, né, da nossa grande Anápolis. É um prazer, nunca sobre trajetória política, nunca disputei. Foi a minha primeira disputa política, né? Recebi o convite do partido e um pouco de interesse também de entrar na vida pública. E juntamos ali os companheiros, né, com uma boa base. Eu tive apoio lá de 12 prefeitos, né, um fato importante, principalmente para quem não tem mandato. Quem não tem mandato é difícil demais de você conseguir prefeito de apoio. E tive uma ampla votação na minha cidade, que é Itaberaí, né, que eu tive lá 50% dos votos válidos. Agora, deputado, além daquilo que defende o partido PHS, o senhor teria alguma bandeira em especial que o senhor hoje trabalha sob a defesa dela? Eu tenho uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do nosso Estado. Eu acredito, eu vim da iniciativa privada, né, trabalhei em empresa, ajudei a construir uma das maiores empresas do Estado, que é a Superfrango. Eu acredito muito no desenvolvimento. Você só consegue dar dignidade e promovendo a geração de emprego e renda. Com a geração de emprego e renda nas cidades, nas comunidades, você consegue melhorar a vida das pessoas, né? Trazendo mais oportunidade de trabalho, trazendo mais renda para os lares, e com isso aí tudo melhora. Não é nada, você dá subvenção social, benefício social, isso tudo é importante, né? Mas o mais importante é você dar dignidade à pessoa, para que ela tenha seu próprio sustento, consiga sustentar seu próprio lar, principalmente independente de poder público. Muito bem. Tem participação do ouvinte aqui no 9434-2096. Você pode mandar aí sua pergunta, sugestão, crítica, enfim, fica à vontade. Boa tarde a todos os meus queridos do Observatório. Aqui é o Edson Luiz, aqui da Vila Formosa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cerlese. O convidado está aí presente. Eu gostaria de saber se o Ministério Público, mas a Polícia Federal,
pararam as investigações ou estão investigando ainda o caso AGETOP, porque a gente não ouve mais falar sobre isso, porque chega de corrupção nesse país e parece que não acaba, todo dia aparece mais um. Fala pra gente o que está acontecendo, por favor. Uma boa tarde para vocês. Aproveitar então aqui a presença do deputado estadual Jean. A corrupção está geral, né, deputado? E o que tem sido feito na Câmara, em Goiânia, para combater esse tipo de ação? Por exemplo, ele citou a AGETOP. A AGETOP, nós fizemos o requerimento ao presidente da AGETOP, Jaime Rincon, onde ele apresentou ali as informações. Infelizmente, né, aconteceu, mas foram casos pontuais daquelas pessoas ali que a Justiça, junto com a investigação, levantou alguns casos ali. Não foi provado nada, as pessoas foram liberadas e outros seguem a investigação. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado em não macular as pessoas de bem. Muitas vezes o ato ilícito, aquilo que erra, aparece muito mais do que ali as pessoas de bem. Você tem ali na AGETOP um quadro técnico muito bom, você tem servidores ali com 30 anos de casa do antigo CRIS, antigo DERGO, né? E essas pessoas não podem ter a própria conduta do presidente, né, que imediatamente atendeu todas as solicitações do Ministério Público. Então você tem que tomar cuidado para que isso não macule as pessoas de bem que estão ali dentro, que é muita gente e a grande maioria. Né? Então o fato aconteceu na AGETOP, né, lá no resumo geral, foram licitadas a várias obras, mais de 6 bilhões de reais em obras em todo o estado, e com deságio de 26%, ou seja, uma economia para os cofres públicos de 26%. Infelizmente, né, esses fatos aí arranham a imagem da entidade, mas está lá para ser combativo. O Ministério Público foi muito atuante e imediatamente tirou essas pessoas de lá que esteja envolvida ou esteja sob investigação. Muito bem. Agora, deputado, em relação ao cenário político, e é lógico, né, Edmilson Almeida e Fábio também, nós precisamos saber em relação ao seu partido. Aqui em Anápolis, representado pelo pastor Elismar Veiga, que hoje faz parte, inclusive, do governo. Está na Secretaria Especial de Combate de apoio, né, às pessoas que têm aí a questão da dependência química no estado de Goiás. Como tem sido a sua atuação a nível de estado com o partido e também em relação à atuação sua na cidade de Anápolis junto ao pastor Elismar Veiga? Essa grande liderança, que eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Elismar. O pastor Elismar, que é meu suplente, não é? Ele, por pouco, o pastor Elismar não virou deputado. Nós tivemos lá, Fábio, algumas baixas no decorrer da campanha, alguns candidatos que desistiram, um foi impugnado pela Justiça Eleitoral, e esses poucos votos que faltam, eu mesmo tive alguns furos na minha campanha, eu tinha uma previsão de mais votos também, então isso aí nos impediu, infelizmente, de ter o terceiro deputado, que com muita honra seria o pastor Elismar, que é meu suplente. Uma pessoa séria, íntegra. Eu estou trabalhando na presidência do Diretório Regional do Partido, né, sou presidente do Estado, a gente está ampliando o partido tem crescido muito, é um partido novo, é um partido que a gente tem trabalhado com muita seriedade, mantendo e honrando a palavra das direções municipais. A gente não aceita ingerência de nenhum político, de nenhuma forma. Só dessa forma nós entendemos que o partido vai crescer, ter autonomia e ocupar seu espaço no cenário político estadual. O Jean, só para a questão, como é que o Goiás está administrando essa questão crise política, essa crise econômica que atravessa o país? Você que vem aí de uma área muito importante, que é o segmento que gera muito emprego no estado, gera muito emprego no país, como é que hoje você tem como analisar os dois lados, né? Como alguém que vem da geração de emprego e como alguém hoje que vive politicamente? Como é que o Goiás está assimilando toda essa situação política que envolve o país? O país está afundado, né, numa crise política, econômica, né, moral e fiscal também. Goiás tem sobressaído pela própria força da economia goiana, pelo próprio desenvolvimento do Estado, pelas políticas fiscais e econômicas, principalmente o governador Marconi tomou. Em novembro do ano passado, o governador Marconi teve a felicidade de antever a crise e promoveu ali muitas mudanças, entre elas corte de comissionados, redução aí de mais de 20 secretarias
para, se eu não me engano, 6 secretarias, né, e acho que 2 ou 3 pastas extraordinárias. Isso aí deu condição de estar passando pela crise, mas não está fácil. Goiás realmente sentiu a crise, teve perda de recuperação. A economia goiana ela não está crescendo tanto quanto antes, né? Mas a nível de Brasil, comparado com outros estados, nós estamos numa situação melhor. A gente espera que o país, né, volte a engrenar aí, a gente sai desse momento de dificuldade. Todo mundo espera, inclusive, não são todos que esperam no campo do futebol. Por exemplo, hoje tem Brasil e Argentina. A Marilane está dizendo aqui, olha, eu sou brasileiro, mas torço para a Argentina. Até arrisco um palpite. 2-0 para Los Hermanos. Meu Deus! Acredo. Não, vamos, pelo menos no futebol vamos ter essa alegria. Fábio, né? daqui a pouquinho eu quero perguntar ao deputado em relação a essa questão, inclusive, da recente votação que teve na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em relação ao IPVA, prorrogação não agora para 10, mas para 15 anos, para a isenção do IPVA para os automóveis. Eu sabia a sua participação nisso, o senhor votou a favor ou contra, e se votou a favor, por que disso? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já, sai daí.